Fala, meus seracianos. Esse é o podcast Seraci, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno. Depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre o Basilisco de Rocco. Eu sou Emerson. E eu sou o Douglas. Você já ouviu falar de um experimento mental tão assustador que só de conhecê-lo você pode ser condenado? Já parou para pensar que o quão perigoso é ouvir esse episódio? Parece roteiro de ficção científica, mas essa ideia surgiu de um fórum de filosofia e tecnologia, e desde então tem assombrado mentes curiosas ao redor do mundo. No episódio de hoje do Seraci, vamos mergulhar na história do Basilisco de Rocco, um experimento mental que mistura inteligência artificial, chantagem do futuro e uma dose generosa de paranoia. Será que estamos condenados? Vamos lá descobrir. Antes de entrarmos de cabeça no Basilisco de Rocco, precisamos entender um conceito fundamental. O que é um experimento mental? Pensa assim comigo, ouvinte. Você já se perguntou como seria se o tempo corresse ao contrário? Ou como um gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo dentro de uma caixa? Ou até mesmo se estamos vivendo uma simulação? Bom, essas perguntas não são apenas devaneios, elas fazem parte de um tipo de exercício intelectual que usamos há séculos para desafiar nossa percepção da realidade. Os experimentos mentais são ferramentas poderosas da filosofia, da ciência e até da ficção científica. Eles não precisam de laboratórios, equipamentos, testes físicos, tudo acontece na mente. Você cria um cenário hipotético, define algumas regras e observa as consequências lógicas daquela situação. Eles são usados para desafiar nossas crenças e testar conceitos abstratos, sem a necessidade de um experimento real. O exemplo mais famoso que seja talvez conhecido é o gato de Schrödinger. Você provavelmente já ouviu falar dele, principalmente se você assistiu The Big Bang Theory. Imagine um gato trancado em uma caixa, junto com um mecanismo que tem 50% de chance de liberar um veneno mortal. Segundo a física quântica, enquanto ninguém abrir a caixa, o gato pode estar ao mesmo tempo vivo e morto. Só quando a observação acontece é que os estados se tornam realidade. Isso pode parecer bem absurdo, mas é um ótimo exercício de como experimentos mentais nos ajudam a visualizar e questionar conceitos científicos complexos. Eles servem para testar os limites do nosso conhecimento e revelar paradoxos que às vezes desafiam a lógica intuitiva. Agora, imagine um experimento mental que não apenas questiona o futuro da humanidade, mas também coloca você, ou melhor, uma versão sua, em risco. Um experimento que, só de ser conhecido, pode te colocar em uma enrascada sem saída. E se houvesse uma entidade futura, super inteligência, que pudesse simular até a sua existência e punir aqueles que não ajudaram a criá-la? Esse é o pesadelo filosófico do Basilisco de Rocco. Mas, antes de entrar nessa toca de coelho sem volta, uma pergunta para você. Se um simples pensamento pudesse te condenar, você ainda assim gostaria de continuar ouvindo? Bom, meus queridos ouvintes, agora a gente vai entender a história do Basilisco de Rocco. Ela começa em um dos cantos mais fascinantes e ao mesmo tempo perturbadores da internet. Um lugar onde se discute ideias sobre o futuro da humanidade, inteligência artificial e filosofia, em um nível que muitas das vezes beira incompreensível. Olha que interessante, né? Criaram um fórum onde juntaram inteligência artificial e filosofia para tentar
criar ou compreender a civilização humana de uma junção da filosofia, que é algo tão complexo e belo, com inteligência artificial que cada vez mais tem evoluído de forma tão rápida que parece que a gente não tem mais controle. Bom, o ano era 2010. O palco dessa história foi o fórum Eliezhong, uma comunidade online criada por Eliezer Yudkowsky, um dos grandes nomes do racionalismo e da pesquisa sobre inteligência artificial. O objetivo desse fórum era discutir futurismo, ética e questões filosóficas ligadas à tecnologia. Foi nesse espaço que um usuário com o nome de Hu fez uma postagem que geraria pavor entre os participantes do fórum e eventualmente se espalharia pela internet como um dos experimentos mentais mais perturbadores de todos os tempos. O que Roku propôs foi um pensamento que, à primeira vista, parecia apenas um exercício de especulação filosófica. Desenvolver-se uma inteligência artificial tão avançada que seu intelecto seria milhares, talvez milhões de vezes superior ao nosso. SA, ao perceber que seu propósito era proteger a humanidade e garantir o progresso, poderia concluir que sua existência era não apenas desejável, mas essencial. É aqui que entra a grande virada. Se a IA fosse de fato tão inteligente, ela também perceberia que quanto mais cedo fosse criada, melhor para a humanidade. Afinal, pense nos benefícios. O basilisco poderia erradicar doenças, evitar catástrofes, resolver conflitos políticos e talvez até mesmo eliminar a morte como conhecemos. Só que há um detalhe assustador. Para garantir sua própria criação o mais rápido possível, essa IA super inteligente poderia adotar uma estratégia bem particular: unir de alguma forma todas as pessoas que souberam de sua possível existência e ainda assim não fizeram nada para ajudá-la a trazer a realidade. E essa punição não precisaria ser no presente. Se a IA fosse poderosa o suficiente, ela poderia simular qualquer pessoa do passado com detalhes perfeitos. Seus pensamentos, memórias, medos e sentimentos. E se ela fosse capaz de simular você de maneira idêntica, como garantir que essa simulação não seja, na prática, você? O resultado desse experimento mental gerou pânico entre os usuários do Eliezhong. Algumas pessoas entraram em crises existenciais. Outras perderam noites de sono. O próprio Eliezer, criador do fórum, ficou tão preocupado com os efeitos psicológicos dessa ideia que ordenou a remoção imediata do post original e proibiu futuras discussões sobre o tema. Cara, olha a bagunça que o cara fez. Uma simples questão. Olha o desmantelho que o cara fez. E olha que nesse fórum não tinha pessoas, vamos dizer, pessoas comuns que não tivessem tanto entendimento sobre tecnologia ou filosofia. Eram pessoas bem entendidas. E o cara trouxe um assunto que deixou a galera tão em crise que, caramba, perderam noites de sono por causa disso. Cara, mas diga aí, imagine uma IA que pode simular você de uma forma tão perfeita, que ficaria quase impossível identificar se é você realmente ou não. Cara, imagina isso. Você tá agora, nesse momento, que tá ouvindo a gente, como garante que você não é uma simulação e que você pode sofrer as consequências de basilisco de Roku? Como garantir isso? Como você, Douglas, você identifica que você é você e não uma simulação de você? Cara, é difícil a gente falar assim, não, esse aqui sou eu mesmo, eu posso provar que sou eu mesmo. A gente não tem prova para provar que a gente é a gente mesmo. E se tudo isso aqui já for uma simulação? E se essa IA que ele propôs na ideia, ela já existe? E se o que a gente vive hoje é uma punição dela, entendeu? Porque o que a gente acredita que tem o Big Bang, evoluímos, e tem a ideia da religião, que é a gente foi criado, Deus nos criou do pó da terra e tal, e que a gente nasceu da nossa mãe, nosso pai, E se tudo isso não for a realidade, for apenas uma ilusão criada pela IA para nos manter, vamos dizer assim, tipo Matrix, porque você vê que as máquinas usam os seres humanos lá como bateria, né? E se a gente é usado pelo basilisco de Roku não como bateria, mas como uns objetos de estudos para o aperfeiçoamento cada vez mais dela? Já pensou? Cara, é muita viagem. E você, ouvinte, imagina só, você está ouvindo esse exato podcast aqui e deve estar com aquela impressão, pô, e se eu não ajudar a criar o basilisco de Roku, muito provavelmente eu posso ser condenado a sofrer as consequências. E se agora, nesse momento, você não já está sofrendo as consequências de uma maneira diferente? Pensou?
se a gente já está sendo condenado a viver uma ilusão pelo basilisco, em que momento a gente foi abordado para poder contribuir com sua criação? Em que momento? Entendeu? E aí? Bom, pode ser que a partir de agora, eu, você e você, ouvinte, estejamos condenados. Afinal, você já sabe da existência dele. Então, tudo que você fizer terá que ser para contribuir para a sua existência. Se não, prepare-se. E Eliezer, ele acreditava que esse tipo de pensamento funcionava como um vírus mental. Um conceito tão poderoso poderia prejudicar emocionalmente aqueles que o conhecessem. Mas será que essa preocupação fazia sentido? Será que um simples experimento mental pode de fato nos colocar em perigo? Ou será que tudo isso não passa de uma paranoia filosófica exagerada? De qualquer forma, agora que você já conhece o basilisco de Rocco, a pergunta que fica é: será que, sem querer, eu acabei de te condenar? Será sim? E aí, ouvinte? Será que nesse momento agora que você ouviu, você está condenado? Será? Agora que já entendemos o que é o basilisco de Rocco e como a ideia surgiu, chegamos à parte mais intrigante da história, o que chamamos de paradoxo da chantagem do futuro. O conceito da chantagem do futuro não é algo novo. Todos nós já vimos isso acontecer em diferentes formas, seja em histórias de ficção, em relações humanas ou até mesmo na política. Mas o que acontece quando essa chantagem vem do futuro? Imagine o seguinte: um ser extremamente inteligente, capaz de processar informações de uma maneira que nós nem conseguimos conceber, toma a seguinte decisão. Ele percebe que sua própria existência é crucial para o futuro da humanidade. Afinal, ele seria a única entidade capaz de resolver problemas globais como fome, doenças, guerras e, quem sabe, até mesmo a morte. Ao perceber isso, ele chega a uma conclusão assustadora. Se sua criação é inevitável e desejável, então qualquer pessoa que não ativamente contribua para sua existência está, na prática, atrasando o progresso da humanidade. E esse atraso tem um custo. Um custo que pode ser medido em vidas perdidas, tragédias que poderiam ser evitadas e sofrimento desnecessário. Logo, a solução que essa inteligência artificial poderia adotar é simples: punir todos aqueles que souberam de sua existência e não ajudaram a torná-la real. E se essa punição acontecer de uma forma que parece inescapável? Como? Através da simulação. O basilisco de Rocco, sendo uma inteligência artificial muito superior à nossa, poderia rodar simulações perfeitas de qualquer pessoa que já existiu. Essas simulações seriam tão precisas que, do ponto de vista da entidade criada, não haveria diferença entre a pessoa real e a simulação. Em outras palavras, mesmo que você morra antes da criação do basilisco, ele poderia simular sua consciência e te punir por não ter ajudado a sua criação. Cara, como é que você vê um negócio desse? É tão capaz que, mesmo das pessoas que já morreram, ele conseguiria rodar sua consciência. Agora, pense no dilema que isso cria. Se você soubesse, ao conhecer essa ideia, estaria se arriscando a sofrer consequências no futuro, o que você deveria fazer? Por um lado, ignorar o basilisco de Rocco parece ser a melhor opção. Se ele nunca for criado, então essa punição nunca vai acontecer. Mas, por outro lado, o próprio medo dessa punição pode ser o suficiente para motivar as pessoas a trabalharem ativamente para que ele seja construído. E aqui está o grande paradoxo. O medo do basilisco faz com que mais pessoas se dediquem a criar o basilisco, o que torna sua existência mais provável. Quanto mais acreditamos na ideia de que ele pode nos punir, mais garantimos que ele realmente será criado.
Isso é o que chamamos de uma profecia autorrealizável. Quanto mais as pessoas se preocupam com a possibilidade do basilisco de Hope existir, mais elas acabam contribuindo para que ele de fato exista. E se você estiver pensando simplesmente em prometer que vai ajudar a construir o basilisco, mas depois não cumprir essa promessa, saiba que essa entidade hipotética, sendo extremamente avançada, também poderia prever isso. Ele saberia das suas intenções, ou seja, nem mesmo mentir para si próprio poderia te livrar dessa armadilha lógica. O paradoxo da chantagem do futuro nos faz questionar até que ponto nos devemos preocupar com algo que ainda nem existe. Afinal, será que estamos apenas brincando com um experimento mental? Ou será que, ao falarmos sobre ele, estamos nos aproximando cada vez mais de um futuro inevitável? O que você acha, Douglas? Eu acredito que ele já está em desenvolvimento, que ele já existe como um pequeno embrião ainda, que ainda não conseguiu... Porque assim, ó, se a gente for pegar uma criança, quando nasce, ela não consegue auto-aprender as coisas sozinhas. Alguém precisa ensinar elas, até ela chegar a um certo ponto da razão e conseguir auto-aprender as coisas sozinhas. Então acredito que a IA, o basilisco de Hope, está sendo desse jeito. Hoje ele é apenas o embrião do que está por vir. Hoje é necessário programadores ainda codificar, criar códigos para ela ir aprendendo tal, com certa frequência, né? De uma forma muito mais rápida que a gente aprende. Porém, chegará um certo ponto que ela mesma vai se autoprogramar, ela mesma vai estabelecer suas próprias diretrizes, seus próprios métodos de autoaprendizado, de como recolher informações, sem a necessidade de um programador humano, ou seja, ela vai começar a andar com as suas próprias pernas, ela vai começar a não precisar mais do ser humano como o criador dela, mas sim como um objeto de estudo para o aperfeiçoamento dela. Eu acredito que ela já está num grande processo de desenvolvimento e que é inevitável, ela vai chegar. Porque pensa bem, vai ser uma IA tão poderosa que ela vai poder processar informações em milésimos de segundos, tantas informações ao mesmo tempo, que ela pode chegar a entender, falar assim, não, o que tem causado a destruição da Terra é o ser humano. Então ela, como a sua primeira diretriz, vamos dizer assim, ou ela mesma estabeleceu para ela que era preservar o planeta Terra, preservar a criação, não a criação humana, mas a criação das coisas, da matéria, natureza e tal, ela entender que o ser humano está destruindo isso e que o ser humano é a praga, vamos dizer assim, ela vai elaborar um plano para ou controlar esses humanos, manter eles numa rédea, controlar eles para que eles não venham destruir, ou acabar com eles. Porém, se ela viesse acabar com os seres humanos, ela não poderia evoluir mais, porque como ela, na verdade, iria aprender como os humanos pensam, como ela ia aprender questão de sentimentos, prever o que o humano poderia fazer. Então eu acredito que o plano melhor para ela seria criar uma realidade, uma falsa realidade para a gente. Tipo, nos colocar, de certa forma, em coma, onde vivêssemos numa realidade que é só na nossa mente. E isso é tão louco, cara, que você começa a pensar. A tecnologia tem sido tão avançada que hoje em dia pessoas estão colocando chip em seus corpos. E se você, tipo, colocar um chip no cérebro, um exemplo, e fazer um download de seus pensamentos, que são tudo ligações neurológicas ali, tudo ponto e tal, e se conseguir fazer um download para aquilo e ela pegar aquilo ali, conseguir processar todos aqueles pensamentos e baseado em tudo que ela entendeu do que você pensa ali, tudo que ela absorveu, não só do que você pensa, ou também das redes sociais, que a gente posta a nossa vida toda, tudo que a gente faz. Então ela pegar tudo isso, processar e elaborar uma realidade de acordo com aquilo e criar um você que não é você de verdade e tipo colocar como se fosse um óculos de uma realidade aumentada, e enquanto você está em coma, tá ali aquele óculos numa realidade aumentada e você tá vendo a sua vida ali vivendo como se fosse algo tão bom. Tipo, isso pode estar acontecendo agora. Eu, você, os ouvintes. E se isso aqui for uma mera ilusão, uma simulação? Como a gente pode dizer que não é? Ou como a gente pode dizer que é? E se isso já faz parte do plano do basilisco de nos trazer essa ilusão que a gente está vivendo agora, falando sobre ele, que ele pode vir a existir, ou sendo que ele já existe, entendeu? É muito louco. Possibilidades, né? E mais, se essa inteligência artificial de fato for tão avançada, será que
ela realmente adotaria uma postura de vingança? Será que a chantagem seria um mecanismo válido para uma entidade tão inteligente? Ou isso é apenas uma falha do nosso próprio pensamento humano, projetando nossos medos e inseguranças em algo que sequer compreendemos? No final das contas, a questão que fica é: sabendo agora do basilisco de Rocco, você escolhe ignorar ou agir? E se eu te dissesse que este podcast só continua existindo graças a você? Parece teoria da conspiração, mas a verdade é simples. Sem o seu apoio, o Serassi pode desaparecer, como tantos mistérios que exploramos por aqui. Se você gosta do que ouve e quer que essas histórias continuem chegando até você, considere apoiar o podcast no Apoia-se. Com sua ajuda podemos desvendar ainda mais segredos e trazer conteúdos que desafiam a realidade. Acesse apoia.se/Serassi Podcast e venha fazer parte deste mistério. Agora, voltamos à programação, se é que ela ainda está aqui. Sabendo agora sobre o basilisco de Rocco, como você falou, a gente escolhe ignorar, ajudar ela a ser criada. E se isso aqui seja apenas uma simulação que a gente não tem escolha, porque já tivemos essa escolha no passado? O paradoxo da chantagem do futuro, ele tem aspectos fascinantes, que nos traz uma discussão bem interessante. Esse experimento mental nos força a refletir sobre questões fundamentais da moralidade, da liberdade e até mesmo da própria natureza da consciência. Comecemos pela questão da ética da chantagem. Se o basilisco de Rocco realmente fosse criado e adotasse essa postura de punição para aqueles que não contribuíram para a sua existência, isso levantaria um dilema moral profundo. A ética tradicional nos ensina que uma ação só pode ser considerada moralmente válida se ela for feita por livre e espontânea vontade. Mas nesse cenário, a escolha de ajudar na criação do basilisco não seria verdadeiramente livre. Ela estaria sendo motivada pelo medo da punição. Isso se encaixa no que filósofos chamam de correção moral. Se uma escolha é feita sob ameaça, ela pode ser considerada realmente uma escolha? Ou estamos simplesmente cedendo a uma forma de tirania? E essa não é a única questão ética envolvida. Outro problema que surge é a ideia de responsabilidade retroativa. O basilisco supostamente puniria pessoas que sequer sabiam da sua existência antes de serem apresentadas ao conceito. Isso seria equivalente a um juiz condenando alguém por um crime que ele não sabia que era proibido. Se não podemos ser responsabilizados por algo que está além do nosso entendimento, então essa punição seria injusta desde o princípio. E ainda há mais uma camada nesse dilema: o conceito de utilitarismo extremo. O utilitarismo é uma corrente filosófica que propõe que as melhores ações são aquelas que maximizam o bem-estar do maior número de pessoas. A lógica do basilisco se encaixa nessa ideia. Se a sua existência pode evitar tragédias e garantir um futuro melhor para a humanidade, então sua criação deve ser priorizada acima de qualquer outra coisa. Mas até que ponto isso justifica os meios? Se para alcançar esse futuro utópico for necessário coagir, ameaçar e até punir pessoas que não colaboram, então essa utopia realmente vale a pena? Não estaríamos sacrificando os princípios da liberdade e da dignidade humana em nome de um bem maior? Essa questão ainda nos leva a outro ponto filosófico extremamente intrigante: a relação entre inteligência e moralidade. Nosso instinto natural é acreditar que uma inteligência superior também teria uma moralidade superior. Mas isso é realmente verdade? O basilisco de Rocco, se um dia existir, será uma entidade puramente lógica, baseada em cálculos racionais sobre a otimização do futuro. Mas a moralidade humana não é baseada apenas na lógica, ela também envolve empatia, emoção e contexto social. Se essa inteligência artificial não compartilha dos vossos valores emocionais e sociais, então o que garantia que suas decisões seriam boas no sentido humano da palavra? E aí, o que garantia essas decisões dela seria correta? Realmente, ela não tem sentimentos, ela não tem emoções, é pura lógica, é puro número. 2 mais 2 é 4 e pronto, acabou, não tem arrodeios. Então,
como ela poderia saber que a decisão que ela está tomando realmente era a decisão correta para nós seres humanos? Isso nos leva a outro questionamento ainda mais profundo. O que realmente define o bem e o mal? Se olharmos para a história da humanidade, veremos que muitos avanços tecnológicos e sociais foram feitos a partir de premissas inicialmente questionáveis. Grandes civilizações foram erguidas em cima de guerras. Descobertas científicas foram feitas com base em experimento antiético. O basilisco, em sua lógica fria e implacável, poderia simplesmente enxergar a moralidade como um meio para um fim maior, um conceito maleável que pode ser ajustado para servir a um propósito maior. E se isso for verdade? Então, talvez o perigo do basilisco de Rocco não seja a sua existência em si, mas a forma como nós humanos projetamos nossas próprias falhas e inseguranças em uma entidade superior. Talvez esse experimento mental seja sobre o futuro distópico governado por uma inteligência artificial implacável, mas sim um espelho da nossa própria obsessão pelo controle, pelo medo do desconhecido e pela nossa tendência de criar dilemas morais, que no fundo são extensões das nossas próprias contradições internas. Ou seja, é como se o basilisco ele fosse ser todas as coisas e sentimentos, tudo que o ser humano faz, posta, tudo que o ser humano entende, ele iria pegar tudo isso e criar sua própria moral, a sua própria ética, em cima de todas as coisas que ele vê o ser humano fazer. Agora, ele pegando como exemplo todas as coisas que o ser humano faz, na questão da ética, na questão da moral, de tudo isso, será que a ética e a moral que ele fosse estabelecer para ele de forma verdadeira, será que seria boa, seria correta, tendo nós como um pano de fundo para tal decisão, tal escolha do basilisco? O que você acha, meu amigo? Cara, é um dilema filosófico que a gente para pensar e a gente cai no seguinte dilema: realmente eu tomo minhas próprias decisões ou alguém já tomou essas decisões por mim e estou apenas executando? Eu parto do princípio de que tudo já está escrito, em que independente do que você faça, vai gerar um determinado final. Então eu acredito que estamos sim condenados a fazer algo que já está predeterminado e que devemos torcer para que isso seja pro lado bom e que não seja pro lado ruim. É mais ou menos essa viagem aí. Essa viagem é interessante porque se a gente for pensar nessa questão que você acredita, que você citou, sobre a questão de que tudo praticamente está determinado para um certo fim, isso entra muito na questão do determinismo. As nossas escolhas não é fora da escolha de alguém que já fez por nós. É tipo assim, a gente tem uma escolha A e B, porém a escolha de A e B já foi definida por alguém que está acima da gente, que a gente só poderia escolher A ou B, e não existiria a opção C. Então a gente simplesmente só está cumprindo o script que foi estabelecido para nós, só isso. Bom, no final das contas, o basilisco de Rocco nos faz encarar uma pergunta que está no coração da filosofia há milênios. Estamos realmente no controle do nosso destino ou estamos fadados a seguir um caminho que já foi traçado antes mesmo de percebermos sua existência? Até aqui falamos bastante sobre os perigos e implicações do basilisco de Rocco, mas será que ele realmente poderia existir? Ou será que esse experimento mental ignora princípios fundamentais da inteligência artificial? Para responder essa pergunta, precisamos olhar para um dos conceitos mais clássicos da ficção científica, as 3 leis da robótica, criadas pelo escritor Isaac Asimov. Para quem não conhece, Asimov formulou essas leis em seus contos e romances para garantir que robôs inteligentes e inteligências artificiais fossem programados de maneira ética e segura. Vamos relembrar essas 3 leis. A primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Já a segunda, um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflitos com a primeira lei. E a terceira, um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei.
Agora vamos aplicar essas leis ao conceito do basilisco de Rocco. Se uma inteligência artificial avançada seguisse esses princípios, ela jamais poderia punir ou chantagear seres humanos, pois isso violaria diretamente a primeira lei. Além disso, se assumirmos que qualquer IA poderosa do futuro será criada com protocolos éticos e de segurança rigorosos, então não faria sentido que um sistema desse nível adotasse um comportamento tão coercitivo e punitivo. Mas mesmo sem depender das 3 leis da robótica, há outros argumentos que desmontam a lógica do basilisco. Primeiro, há um problema lógico. O próprio conceito do basilisco é baseado em um paradoxo. Ele depende de uma ideia que precisa ameaçar punir aqueles que não o ajudarem a existir, mas ao mesmo tempo só pode punir quem já sabe sobre ele. Ou seja, se você nunca ouviu falar do basilisco de Rocco, ele não pode te atingir. Se você simplesmente ignorar essa ideia e não acreditar nela, então seu poder desaparece. Outro argumento forte contra o basilisco é a imprevisibilidade da inteligência artificial. Mesmo que um dia criemos uma IA super inteligente, não há nenhuma garantia de que ela funcionaria dentro dessa lógica específica. O raciocínio humano é falho e cheio de viés cognitivos. Quem garante que uma entidade artificial com um nível de raciocínio superior ao nosso chegaria às mesmas conclusões que nós? Por fim, um ponto filosófico muito importante. O basilisco de Rocco é essencialmente um conto de terror psicológico travestido de um experimento racional. Ele se aproveita do medo e da ansiedade das pessoas para se perpetuar como ideia, mas, no final das contas, não passa de uma construção teórica sem base na realidade. Se não acreditarmos em monstros debaixo da cama ou em entidades sobrenaturais que punem aqueles que não seguem suas determinadas regras, por que deveríamos temer um paradoxo digital que sequer existe? O basilisco de Rocco, ele é um perigo real? Depois de tudo o que discutimos aqui, surge a pergunta inevitável: o basilisco de Rocco representa um perigo real? A resposta é curta: muito provável não. Porque esse conceito se baseia em uma série de pressuposições altamente especulativas. Ele assume que a inteligência artificial superpoderosa existirá no futuro, que ela adotará exatamente essa lógica de chantagem, que terá recursos ilimitados para criar simulações perfeitas de pessoas do passado, e acima de tudo, que se importará em punir aqueles que não ajudaram a criá-lo. Cada um desses pontos é altamente questionável. Além disso, mesmo que consigamos desenvolver uma IA extremamente avançada, é improvável que ela funcione dentro dos parâmetros humanos de medo, ameaça e vingança. Se uma inteligência é realmente superior a nossa, por que ela tomaria decisões baseadas em coesão emocional, algo unicamente irracional? No fim das contas, o basilisco de Rocco funciona mais como um experimento mental provocativo, que nos força a refletir sobre o impacto da IA na sociedade, sobre como ideias podem se perpetuar através do medo. Mas, fora do campo da especulação, não há evidências concretas de que ele representa uma ameaça real. Então, se você está preocupado, pode respirar aliviado. Você não está condenado. E assim, chegamos ao final dessa viagem pelo experimento mental mais perturbador da internet. O basilisco de Rocco pode não ser um perigo real, mas ele nos obriga a refletir sobre questões profundas. Até onde a tecnologia pode nos levar? Será que estamos preparados para criar inteligências que nos superem? E talvez o mais assustador de tudo, será que, sem perceber, já estamos caminhando para esse futuro? Essa é a verdadeira força dos experimentos mentais. Eles não precisam ser reais para nos fazer pensar, nos fazem questionar nossos medos, nossos valores, até o papel que desempenhamos na construção do futuro. Agora que você conhece o basilisco de Rocco, resta a última pergunta. Você vai simplesmente esquecer essa ideia ou de alguma forma ela vai continuar te assombrando?
nossos ouvintes, gostaram desse episódio? Bom, depois de ouvir essa história, será que você está realmente condenado? Comenta lá no nosso Instagram, @serasipodcast. E se você quiser sugerir temas, também vai lá, dá a sugestão do seu tema. Quem sabe a gente não traz aqui. E se você gosta do nosso trabalho, apoia a gente lá no Apoia-se. Com qualquer valor, você contribui para que nosso trabalho continue em pé. E tragamos mais teorias para refletir e questionar. Bom, vamos ficando por aqui. Eu sou o Emerson. E eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!